Tema da nossa meditação: o amigo do noivo. O amigo do noivo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo de número 29. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 29. Esse texto diz assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Nesse texto, a gente compreende a gente entende a função de João Batista. Esse texto mostra um homem que dá testemunho. Nesse texto, ele muito me alegra, porque nele eu encontro algumas coisas que me confrontam. Através dele eu descubro algumas coisas que de uma certa forma me revelam coisas que eu não sabia, ou que eu até sabia, mas não dava importância ao texto. A primeira coisa é que no Evangelho de João, no capítulo 3, o texto vai dizer que a noiva pertence ao noivo. Nós temos vivido dias em que as pessoas têm tomado posse da noiva de Cristo, porque a noiva gera, e as pessoas então, por si só, elas colam, elas grudam, elas sugam. Hoje o que nós vemos do número de pastores que são pastores, mas não possuem nem igreja, junta 2, 3, 4 e vivem disso, tomam posse. Eu já aconselhei pessoas que viraram para mim e disseram: pastor, da onde eu vim eu não posso dar um passo sem antes falar com o meu líder. Eu não estou te ensinando a ser rebelde, mas eu estou dizendo que você é a noiva de Cristo e você tem um dono. Ele não se sacrificou à toa ou em vão por ti. A noiva pertence ao noivo. A primeira coisa que João descobre é que a noiva pertence ao noivo. Ponto. A noiva é a igreja de Cristo. Eu amo quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer e vai nos dar menção a respeito do Espírito Santo, quando ele diz: vós sois templo do Espírito Santo. Vós quem? A noiva, a igreja. Você tem um dono. E a primeira coisa que ele entende é que essa noiva pertence. A noiva, me ajuda? Pertence. Ele descobre também que o amigo do noivo presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve. Que coisa linda! Então o amigo do noivo é aquele que presta serviço ao noivo, é aquele que o atende e é aquele que o ouve. Quem é o amigo do noivo? É aquele que é da sua confiança, é aquele que presta serviço, é aquele que o ouve. E na nossa trajetória, na nossa caminhada, existem 2 dias que são os dias fundamentais da nossa existência. O primeiro é o dia que você nasce, e o segundo é o dia que você entende o porquê que você nasceu, que você compreende qual o motivo da sua existência.
Sabe, irmãos, na minha vida e no meu ministério eu abri mão de algumas coisas. E dentre as coisas que eu abri, junto dela estava a minha profissão. A minha profissão era o meu xodó. A minha profissão, desde pequeno, eu dizia que queria ser o que eu fui. Aos meus 16 anos, eu já estava formado na minha profissão. Eu já contei aqui que aos meus 18, eu já ganhava 5 salários mínimos na minha profissão. Desde novo comecei a trabalhar, desde os 11 anos, porque o meu sonho era ser mecânico de automóveis. Era o meu sonho. Eu nutria aquilo dentro de mim. Aquilo foi crescendo, 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 crescendo. Era o meu sonho. Até que aos 20 o Senhor me deu a primeira oficina. E agora eu que era funcionário deixei de ser. Mas um dia o Senhor me chamou. Depois de 20 anos de profissão exercida, agora o Senhor me chama não mais para um servo comum, mas agora Ele me chama como amigo. E ao me chamar como amigo, Ele começa a me delegar algumas funções. Ele vira para mim e diz: olha, Alexandre, para ser meu amigo, você vai precisar ser de confiança. Para ser meu amigo e ser de confiança, eu vou precisar entregar algumas coisas preciosas nas suas mãos. Ovelhas. Então o amigo do noivo é aquele que presta serviço ao noivo. O amigo do noivo é aquele que atende o noivo. O amigo do noivo é aquele que ouve o noivo. E a gente compreende tudo isso. Um dia eu perguntei: Senhor, qual a minha função? E o Senhor então, Ele ministrou dizendo assim: a sua função é devolver a noiva a quem lhe pertence. Você é a noiva de Cristo. Só que dentre alguns aqui, o Senhor também, além de noiva, quer te chamar de amigo. Quer mostrar para você que você não tem menção do que Ele tem a realizar na sua vida. Um Cristo que morreu, ao terceiro dia ressurgiu, que ascendeu ao céu, mas que voltará. E o amigo do noivo é aquele que compreende tudo isso, é aquele que não se deixa ser levado, você está entendendo? Por bajulações, não se deixa, porque ele percebe que a ovelha não lhe pertence. Mas para que você compreenda melhor o amigo do noivo, nós vamos usar um segundo texto no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. E esse texto eu vou até te pedir que você, por favor, leia comigo aqui. Esse texto vai elucidar, esse texto vai trazer às claras aquilo que nós precisamos hoje ministrar sobre a sua vida. Esse texto fala sobre a parábola das 10 virgens. Diz o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. Entenda, é 10 virgens, não é 10 noivas, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. No versículo seguinte, diz que 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes, não é isso? Aí diz o texto que as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o quê? Óleo. As prudentes, porém, olha que coisa linda, as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntas com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Me ajuda, o noivo, o que aconteceu com ele? Ele demorou, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, repita comigo, à meia-noite.
Mais uma vez, à meia-noite, ouviu-se o que? Ouviu-se o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Deixa eu ministrar para você entender esse manto. Esse texto mostra de uma forma muito clara, muito objetiva, algo aqui para abençoar a sua vida, algo aqui para falar ao teu coração. A primeira coisa que nós vamos precisar entender é que as virgens cuidavam da noiva. Olha para o pastor. As virgens cuidavam da noiva. Repita comigo: as virgens cuidavam de quem? Da noiva. As virgens, as 10 virgens cuidavam da noiva. Aqui está falando sobre uma celebração de casamento, amados. Um casamento que não era como nos dias atuais, que já gera uma grana. Era um casamento que gerado por 7 dias. Aqui fala do 6º para o 7º dia. Esse texto mostra que essas virgens precisavam de candeia, elas precisavam de lamparina. Por quê, pastor? E aí eu vou te explicar o porquê que elas precisavam de lamparina. No 6º dia, com a festa rolando, tudo acontecendo, bebidas e comidas, o noivo ia para sua casa. O noivo ia para onde? O noivo ia para sua casa. E esse noivo, quando ele chegava em casa, ele se preparava, se adornava para se encontrar com a noiva. E a noiva ia para o seu recinto e era cuidada para ter um encontro com o noivo. Qual era o papel das virgens? As virgens, elas tinham menção da hora que o noivo viria, quando escurecia. E ao escurecer, essas 10 virgens, elas acendiam as suas lamparinas. A Bíblia diz que 5 eram insensatas, 5 prudentes. E qual era o papel das noivas? Das virgens, perdão, não da noiva, mas das virgens. Elas iam porque elas sabiam onde o noivo morava. Qual era o objetivo delas? Ficar no meio do caminho aguardando o noivo chegar. E quando o noivo chegava, elas iluminavam o caminho do noivo. Olha que coisa linda. O texto diz que as virgens, elas se cansaram porque o Senhor tardou. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Guarda uma coisa no teu coração para você nunca mais esquecer. Dormiram as prudentes e as insensatas. Ambas dormiram. Qual era o papel dela? O papel delas era guardar o noivo. Mas elas pegam no sono, elas dormem. E de repente, a Bíblia diz que vem um grito à meia-noite. Deixa eu explicar para você o que significa meia-noite. Meia-noite é uma maneira, porque a hora para os judeus é contada de forma diferente. E quando você vai procurar no hebraico, você não descobre o horário específico do que aconteceu, de quando o noivo resolveu ir ao encontro da noiva. E por não encontrarem a palavra específica, eles decidem dizer que foi meia-noite. À meia-noite ouve-se um grito. Me ajuda, ouve-se um grito. O noivo se aproxima. O noivo se aproxima. As virgens estavam dormindo. A pergunta é: quem gritou? Quem soltou o grito? Quem disse que o noivo estava vindo? Não foi o noivo, porque a função dele não era anunciar a ele mesmo.
Não foram as virgens, porque a mesma estava dormindo. Quem grita são os amigos do noivo. Quando você está com o Senhor, você descobre algumas coisas. A Bíblia diz que Jesus entra numa embarcação, ele vai até a polpa do navio, que é a parte traseira inferior, e lá encontra um travesseiro e dorme. Os discípulos estão na proa, na parte superior, estão ali lutando com aquela tempestade, porque a Bíblia diz que a água entrava dentro do barco. E de repente um dos discípulos vai até o Senhor Jesus e diz: Senhor, não te incomodas que pereçamos e o Senhor está aí dormindo? Aguarda, espere em Deus, descansa nele. Se ele está dormindo, dorme junto com ele. Se ele está descansando, descanse nele. Aprenda que o amigo do noivo não dorme porque acompanha o noivo. O amigo do noivo é aquele que está junto ao noivo. O amigo do noivo é aquele que tem a função de dizer para o povo que o noivo se aproxima. Deus está mostrando a sua importância no reino. Ele está dizendo para você, porque os amigos são aqueles que no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, Jesus vai dizer: já não vos tenho chamado de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo. É 15. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu tenho-vos dado. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Que você tem uma função muito maior e muito mais abrangente do que essa função que você exerce na igreja. Essa função de vir aos cultos uma vez por semana, muitas das vezes, vai além de tudo isso. Jesus está dizendo para você: eu te tenho como amigo. Eu já não vos chamo mais de servos, porque tu não sabe o que faz o seu Senhor. Mas o amigo não, o amigo anda com ele. Quem grita são os amigos do rei, são os amigos do noivo. O noivo se aproxima. A tua função é a função de atalaia. A sua função, ela é exercida em Ezequiel, no capítulo de número 13. É a função do atalaia. O que você representa? Esse texto diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza aos profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizem os que lhe vêm ao coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como as raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas, adivinhações mentirosas. O Senhor disse: quando o Senhor não os enviou, e esperaram o cumprimento da palavra. Não tivesses visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas, quando disseste: o Senhor diz, sendo eu tal, não falei. Portanto, assim diz o Senhor: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas, que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andem
enganado. Aí no versículo 13 vai dizer assim, 13: olha, portanto, assim diz o Senhor: tempestuoso vento farei irromper no meu furor. Esse texto mostra o Senhor cobrando de nós que nos declaramos amigo do noivo. Quando você não entende a sua função. E aí quando eu pego esse texto e vou em Ezequiel, ainda em Ezequiel, no capítulo de número 33, a partir do seu versículo de número 1, eu entendo a minha importância. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Olha o que diz o texto: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Se ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia, me ajuda, vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e o não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida, me ajuda, uma vida. Sabe qual é a diferença de vocês e de nós, pastores? Por uma vida eu perco o céu. Por uma única vida nós perdemos o céu. Porque a minha função é anunciar: ele voltará. Preparai-vos os vossos corações. Você e eu, nós somos o atalaia dos dias atuais. Se vier o inimigo e eu não te avisar, se vier o inimigo e eu não falar, eu não anunciar, não tocar a trombeta, e a sua vida se perder, o sangue será cobrado do atalaia. O Senhor hoje está dizendo para você que Ele tem saudade do tempo em que você compreendia isso. Ele tem saudades daquele tempo em que, quando sua boca abria-se, boa parte das suas palavras era para o engrandecimento do reino. Ele tem saudades de você, tem saudades de mim. E nesse texto aqui, a gente compreende aqui algumas coisas, e dentre elas, que o amigo do noivo tinha uma função específica. Qual era a função do amigo do noivo? Cuidar da noiva. Qual era a função do amigo do noivo? Cuidar da noiva. O noivo não conhecia a noiva, nem a noiva o noivo. O marido ia lá no pai, pedia a mão da filha em casamento, pagava o que lhe era necessário por aquela donzela e se preparava para o dia do casamento. O primeiro contato deles era na noite que eles coabitavam. Mas ele enviava um amigo. Ele enviava quem? Ele enviava um amigo. Esse amigo, ele cuidava da noiva. Você consegue entender isso? Você imagina uma donzela, o cara vai e envia um amigo, e esse amigo agora, ao invés de cuidar da noiva, se relaciona com a noiva. Por que o amigo não se relaciona com a noiva? Porque o amigo que ele envia, ele confia. Eu vim dizer que Deus tem confiado em você. Quando Ele te envia para alguém, é porque Ele confiou em você. A segunda coisa que a gente observa é que Ele dizia o que o noivo gostava. Ó, não vai por aí não, porque o noivo não gosta. Não faz essa comida não, porque ele não gosta. Você é o amigo do noivo. Você é aquela pessoa especial que Deus chamou para revelar
os sentimentos mais profundos que o noivo tem. Outra coisa é que ele gerava no coração da noiva um amor por alguém que ela não conhecia. Quando ela ouvia do pai que ela ia se casar, o coração dela tremia, porque agora ela vai se casar com alguém que ela não conhece. Mas o amigo do noivo é aquele que prepara o caminho. Você chega na casa de Deus e você ainda não conhece Jesus, mas através dos amigos do noivo, através das ministrações, você passa a amá-lo sem conhecê-lo. Você não vê, você o ama. Você não vê, mas você o deseja. Você não vê, mas você o admira. Você não vê, mas você só ouve os seus registros, mas você se encanta. Você fica feliz. Com quem? Com o noivo. Mas quem conta? O amigo do noivo. O amigo do noivo é aquele que recebe. Você já esteve num culto assim? Você chega no culto e você diz assim: parece que essa palavra é toda para a minha vida. Quantas vezes eu fui procurado ao término de mensagem de culto, e a pessoa veio me procurar, ou depois entrar em contato, falou: pastor, parece que isso é tudo para mim. Pastor, parecia que não tinha ninguém na igreja, porque o Senhor, algo que eu falei com ele à tarde, Deus falou detalhes através da sua boca. Você já teve uma experiência dessa? Por favor, diga bem. Sabe o que é isso? Porque o noivo conta os seus segredos para o amigo, mas o noivo conta um segredo que não é para ele, é para a noiva. O noivo conta um segredo que ele precisa repassar para a noiva. É como se Jesus dissesse: filha, eu te amo. É como se ele dissesse: sabe essas palavras que você ouviu essa semana, que te feriram, te magoaram? Eu quero dizer que eu jamais te ferirei, nem te magoarei. Um amigo do noivo é aquele que conta segredos, porque ele recebe os segredos do pai. Você está entendendo? Ele recebe os segredos para passar para a noiva. E quando você não tem mais esperança, não tem mais expectativas, aí o amigo novamente recebe um novo segredo do pai, e esse segredo é passado à noiva. Você veio hoje aqui para que Jesus dissesse, através da minha vida: eu me dei por você, eu me fiz maldito no seu lugar, eu sofri por você, e você tem me rejeitado, filha. Você tem me rejeitado. Você se decepcionou e você coloca a culpa em mim. Você se decepciona com homens, não entendendo que eles são tão falhos quanto você, e você coloca a culpa em mim. Mas ainda assim eu tenho você como amigo. Ainda assim eu tenho você como amiga. Ainda assim eu quero poder te usar. Ainda assim eu quero poder te mostrar que a sua maior alegria vai ser alegrar vidas. O Senhor vira para ti e começa a mostrar a tua importância no reino. E você que é a noiva de Cristo, o Senhor vira para ti e diz: eu virei. Ouça o que o meu servo diz. O texto diz que alguém gritou dizendo que o noivo se aproximava.
O noivo se aproxima. Hoje nós estamos comemorando a sua morte, a sua ressurreição, em específico a sua ressurreição. Mas o Cristo que ressuscitou vive e reina eternamente. Ele já foi e ele vai voltar. E ele precisa de uma igreja com o coração puro. Eu volto ao Salmo 24 para a gente finalizar. Pode ser na versão Livro dos Salmos, Salmo de número 24, você entender. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí vem a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos. Esse texto, versículo 7, diz que as portas, os portais, eles precisam estar escancarados, e que até os portas e os portais louvarão o Senhor. E aí vem então os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sabe o que Jesus está dizendo? Me reconheça como Rei, me reconheça como Senhor da sua vida, me reconheça e entenda que Deus tem colocado homens sérios, homens voltados para pregar um evangelho que muitas das vezes não vai atender às necessidades do seu coração, porque o nosso coração é enganoso, mas que vão se pronunciar, podem vir, e que vão falar aquilo que é necessário para que haja mudança na tua vida. Deus está hoje mais uma vez buscando em nós que nós possamos compreender e nunca esquecer da posição que um dia Ele te chamou, a posição para o qual Ele um dia te chamou. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. O Senhor está dizendo: eu te chamei como amigo. Você não é convidado da noiva, você é convidado do noivo. Você sabe por quê? Que as virgens elas dormem, porque elas são convidadas da noiva, por isso elas dormem. Mas você não é convidado da noiva, você é convidado do noivo. Você anda com ele. Elas estão dormindo, mas você está anunciando. Elas não estão entendendo o que está acontecendo, mas você está gritando. O teu chamado vai além. O teu chamado é chamado de amigo. O teu chamado é o chamado que o Senhor tem te confiado, tem dito para você a tua importância nesse reino, para que o noivo se apresente à noiva. Hoje é noite de Santa Ceia. A Bíblia diz que, tendo Jesus tomado o pão, o partido, deu graças e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Hoje o Senhor quer te chamar para que você possa fazer aí uma introspectiva. Quem você tem sido no reino? Como as virgens prudentes que levam azeite, mas que dormem? Ou como o amigo do noivo que anuncia? Olha para o pastor, nunca vai ser do teu jeito, nunca será da sua maneira, será sempre da maneira que Ele designou.
Você só é um anunciante daquilo que Ele determinou. O amigo do noivo é aquele que revela segredos. O Senhor está dizendo: eu estou com saudade de algumas pessoas aqui. Eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade quando eu contava os segredos e você revelava. Pastor, mas essa posição que eu estou me gera conforto. Mas era um afastamento do noivo. O Senhor vira, e eu não sei para quem o Senhor está dizendo, e Ele vira e diz assim: antes você andava comigo, e agora, cadê você? Quero poder te contar os meus segredos. Quero poder te usar como instrumento, abençoar a sua vida. Essa ceia, irmãos, é para que muitos possam reatar o seu relacionamento com o Pai. Essa ceia é para que muitos possam compreender a sua importância. Olha para o pastor. Não seja cristão de um culto só por semana, exceto se você faz curso, se você estuda, aí você não pode vir. Ofereça a Deus o teu melhor. É como se o Senhor dissesse assim: eu quero poder me revelar mais, te contar mais segredos, mas você não vem. Dá ao Senhor o melhor. O apóstolo Paulo vai dizer no seu texto que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Ele vira e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança. Antes nós obedecíamos porque temíamos na antiga aliança. Na nova aliança hoje eu obedeço porque eu amo. Jesus está te chamando de volta. Eu vou mais profundo porque Deus está me dando autonomia para dizer: algumas pessoas estão sendo chamadas de volta para o altar. Eu te chamei para o altar. Eu queria que você pudesse, você não vai falar nada. Se você tem intimidade com essa pessoa do seu lado, você só vai olhar nos olhos dela, porque o Espírito Santo é quem vai falar com ela. Vira aí para o lado, se você tiver intimidade, só olha nos olhos. Se o chamado dela é para o altar, se o chamado dele é para o altar, ele vai entender, ela vai entender. O Senhor quer restaurar esse relacionamento de amizade. Sabe o que Deus está dizendo? Termine aquilo que você começou. À meia-noite ouviu-se um grito. Todos ficaram estarrecidos com o grito. E o grito dizia: o noivo se aproxima. Hoje o amigo do noivo no altar está dizendo a você: não é tempo de brincar. Não brinque. Chegou um tempo de você se aprofundar nas coisas do eterno. Que a noiva possa estar ataviada, pronta para o noivo.
E ainda que as virgens despertem, tentando encontrar o noivo no meio do caminho, os amigos do noivo já estão pelas circunvizinhanças gritando: o noivo se aproxima, o noivo se aproxima. Agora elas entram em conflito, as virgens, as 5, porque 5 possuem azeite, 5 não possuem azeite. Elas entram no conflito, enquanto os amigos do noivo gritam: o noivo se aproxima. Quando você é amigo do noivo, você não está em conflito. Quando você é amigo do noivo, você anda com o noivo. Quando você é amiga do noivo, você caminha com o noivo. Isso não gera conflito no seu coração, isso não gera tristeza em você, não gera briga. Quem tem azeite, quem não tem azeite, quem foi prudente, quem foi insensata, porque você é o amigo do noivo. Você só grita. Eu não sei se elas estão brigando, eu não sei o que está acontecendo com elas, eu não sei, porque elas são convidadas da noiva. Cuidado para você não trazer para o seu hall, cuidado para você não trazer para o seu número de amigos, aqueles que são seus convidados. Eles podem dormir, mas os amigos do noivo, esses não dormem, esses estão ligados, atentos. Amigos do noivo, esses gritam: o noivo se aproxima, o noivo se aproxima. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que o Senhor Jesus levanta o teu pão, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo levantado e erguido o pão e o dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero liberar cura nesse momento sobre a tua vida. Se você chegou aqui aflito, se você chegou aqui turbado, se você chegou aqui talvez com um laudo médico sobre uma enfermidade, em nome de Jesus, nós determinamos a cura agora. A cura, seja livre desse mal, seja livre dessa depressão, seja livre, 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 em nome de Jesus. O sangue de Cristo é o único sangue que não mancha, ele limpa. O meu sangue mancha, mas o de Cristo limpa. Em nome de Jesus, levanta o teu cálice para o alto aí, no nome poderoso do Senhor Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Levanta, levanta, levanta o teu cálice, isso, erga-o, erga-o, erga-o. Esse cálice é o cálice da nova aliança. Esse cálice é o cálice que Jesus vai fazer para fazer isso em memória dele, até que ele venha, até que ele venha. A tua igreja está pronta, Senhor. A tua igreja está com esse cálice, com esse suco de uva, meu Deus, erguido, meu Pai, esperando o teu comando, esperando, meu Deus, a tua vontade, meu Pai. Ao bebermos desse cálice, Senhor, nós estamos renovando a nossa aliança contigo, meu Deus. Nós estamos renovando. Pessoas que foram chamadas para ser amigo do noivo estão hoje na função de virgens. Ah, meu Deus, ainda que prudente, hoje o Senhor está dizendo: amada, eu não te chamei para estar nessa posição, eu te chamei para estar como minha amiga. Por que tu está insistindo nisso aí, hein? Por que tu insiste nisso aí? Acaso eu precisarei te abater? Acaso eu precisarei te deitar? Acaso eu precisarei te cobrar de uma forma mais dura? Eu te chamei como amiga. O Senhor está dizendo: hoje é a noite que você abandonará práticas. Hoje é a noite que você entenderá o que o Espírito Santo está falando contigo. Eu te chamei, ele diz, eu te chamei, eu te chamei,
te chamei, eu te chamei. E te separei